Vamos começar então agora com o painel. O cliente muda mais rápido que sua empresa. Você está preparado? Convido os palestrantes. Vou convidar a Jaciguara Chibal, Senior VP Public Sector Latin América, que vai entrar remotamente conosco. Convido também o João Mariani, Head CX Services, quinto andar. Venha para cá. Seja bem-vindo. Tudo bem? Venha para cá, Walter Soares, Head Latam de Customer Support Uber Technologies. Seja bem-vindo. E para mediar este painel, André Pandolfi, Vice-Presidente Comercial e Marketing Atento. Sejam bem-vindos. Podemos começar. Boa tarde, Jaci. Tudo bem? Eu falei para ela que ela que ia ficar em destaque aqui, porque fica no telão, né? Muito bem. Eu vou vir um pouquinho mais para cá. É melhor porque depende da pergunta, se é agredida aqui. Acho que aqui tá bom, né? Chamar um pouquinho? Beleza. Vamos lá. Muito bem. Bom, vou começar aqui então. Primeiro, queria agradecer aí a Miriam pela oportunidade de participar aqui de novo do painel, né? A Gisele também está aí junto, sempre. Eu sou o André Pandolfi, sou responsável aí pela área comercial e de marketing da Atento. Né? Atento, acho que grande parte de vocês conhecem, né? Até eu gosto sempre de fazer uma pergunta assim, quem já trabalhou na Atento ou trabalha ou conhece alguém que trabalha na Atento? Acho que quase todo mundo, né? Legal. Não, eu gosto porque aí eu me sinto mais familiarizado aqui, né? Porque eu também, é a terceira vez que eu estou na Atento, somando os tempos todos aí, estão quase 15 anos, e eu gosto muito de representar a Atento nesses espaços, né? Onde a gente tem a oportunidade de interagir com empresas fortes, né? Como o Quinto Andar, o Uber, né? Mastercard, e trocar aí um pouquinho com vocês. Né? A Atento hoje é uma empresa que tem 50 mil funcionários no Brasil, 100 mil funcionários no mundo, né? Uma empresa pioneira, 26 anos de história, e hoje em dia, de alguns anos para cá, muito conectada nesse novo mundo da IA. Né? Acho que todo mundo fala muito de IA, e a gente, já de uns 3, 4 anos para cá, criou uma diretoria global de IA, começou a colocar essas soluções dentro das operações para melhorar a produtividade, enfim, e também ajudar as pessoas, né? O famoso toque humano, que a gente sempre fala muito. Né? Então, é um momento muito gostoso da Atento, conquistando novos clientes, enfim. Então, a gente está num momento muito positivo. E, de novo, é um orgulho, uma honra estar aqui, participando aqui do evento da Miriam. Né? A gente está com o Walter, com a Mariane e com o Jaci também conosco aqui, né? Para falar um pouquinho sobre os nossos clientes. Né? A gente fala muito da velocidade que as coisas acontecem, né? E, muitas vezes, o cliente ele muda mais rápido do que a própria empresa. Né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre esse contexto, entender um pouquinho como que no Uber, como que no Quinto Andar e na Mastercard, vocês estão vendo esse novo movimento. Né? Como é que a gente alcança o cliente na velocidade que ele exige de nós, né? Usando tecnologia, ou usando processos mais bem ajustados. Né? Então, o objetivo é a gente bater um papo sobre isso. Então, vou começar um pouquinho pela Jaci, né, que está conosco aqui remotamente. E aí, Jaci, queria pedir para você se apresentar e falar um pouquinho como que a Mastercard hoje está se estruturando para tentar apoiar o cliente na velocidade que ele exige de mercado, que a gente sabe que é uma velocidade bastante forte. Bem, André, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bem, me apresentando um pouco, eu sou a vice-presidente de setor público da Mastercard. E, no nosso caso, o meu cliente são vocês, né? São todos os cidadãos, eu cubro a América Latina. Então, o meu time, a gente trabalha com as instituições governamentais e com os bancos públicos para poder melhorar a experiência de cada cidadão, seja através do pagamento do seu imposto ou do recebimento de benefícios do governo, é um pouco o escopo. E pensando um pouco sobre inovação e como a gente está usando a inteligência artificial, primeiro eu queria falar de uma inovação que parece básica, que é poder pagar o seu metrô com cartão de crédito ou com a sua digital wallet no seu celular. Isso é um pouco o que o meu time faz, a gente trabalha para estar podendo habilitar
todo o meio de transporte a poder aceitar pagamentos digitais, mas também a gente usa em alguns outros cenários. A Mastercard é uma empresa de tecnologia e de e-commerce, onde realmente move e acelera inovações para pagamentos digitais. E aí eu vou deixar todo mundo se apresentar para contar um exemplo de como a gente está usando os agentes de inteligência artificial. Legal, Jaci. Muito bom. Obrigado por ter já dado essa pequena introdução, né? Pedir um pouquinho para o Walter também comentar um pouquinho lá no Uber como é que vocês estão caminhando e também se apresentar aqui para o pessoal. Obrigado, André. Um prazer, agradecer a Miriam, prazer dividir o palco com o André, com a Jaci, com o João aqui, um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, eu sou o Walter, eu sou responsável pelo Customer Support Latam, na Uber, e eu creio que é interessante esse tema que a gente está discutindo aqui, porque, na verdade, a gente se adapta à necessidade do cliente, né? E não o contrário. Eu acho que a demanda ela nasce primeiro. Então, a história da Uber é muito conhecida, então a gente nasce justamente na necessidade do cliente. E essa é a nossa vida. Eu acho que constantemente quem lida com CX tem isso como desafio. Onde estão as lacunas, onde estão os gaps, onde estão os elos fracos, é justamente onde a gente costuma atuar. Eu ouvi recentemente o Jeff Bezos da Amazon falando, e ele costuma falar para os concorrentes dele que a sua margem é a minha oportunidade. Então, onde você pensa que está ganhando é onde eu pretendo atuar. Então, eu creio que com o consumidor tem muito essa relação. Então, para estar um passo à frente, você precisa entender como que a sociedade se movimenta. Então, não é que nós estamos introduzindo IA. A IA foi introduzida antes. A gente está se adaptando porque o mercado demanda isso. Muito legal. Obrigado aí, Walter. E aí, Mariane, se puder também comentar um pouquinho lá no quinto andar, como é que estão? Boa. Prazer gigante estar aqui hoje, gente. Meu nome é João Mariani. Eu sou responsável pelas operações de suporte, serviços, como a gente fala, e operações no geral, de aluguel no quinto andar. E aluguel é o maior business do quinto andar hoje aqui no Brasil. A gente tem mais dados públicos ali, mais de 300 mil contratos ativos. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem visto cada vez mais, não só a relação do consumidor mesmo, mas como todo esse mercado tem mudado. Então, se a gente for olhar tanto o Uber quanto o quinto andar, e se a gente for pensar até a Mastercard, né, que está mais tempo com a gente está mais acostumado. Porque hoje em dia quase ninguém está usando dinheiro impresso, como a gente fala. Tá, como já se falou, está todo mundo no wallet, está todo mundo no cartão, está no relógio. E Uber e quinto andar, talvez mais recentemente, hoje transformaram como a gente se locomove, como a gente mora, vive, especialmente aqui no Brasil hoje. Está muito inculcado já na cultura. Dadas essas mudanças, acho que, como o Walter comentou, a gente não pode ficar esperando, a gente entende a demanda, viu que apareceu ali alguma reclamação, mas cada dia tem ali uma geração nova. Então, a gente já viu geração X, Y, Millennium, Z, ABC, Delta e por aí vai. Se a gente não estiver atento a isso, a gente perde o bonde completamente. Então, acho que tem um tema aqui muito importante, que é como que a gente entende, e aí usando IA, usando tecnologia, como que a gente aplica isso no dia a dia, o que esse cliente quer, como ele quer. Porque a gente, com IA, a gente deveria viver na era da personalização. Não dá mais para ter o mesmo pacote, a mesma solução, one size fits all, não vai funcionar. Ou não deveria estar funcionando mais. Vai atender 80%, 20%, mas os 20% ali que sobraram vão pedir uma customização. E aí é onde entra CX, onde entra a atenção, onde a gente consegue conectar mesmo com o cliente. A gente está muito atento a isso. É um produto tenso. Eu sempre falo que é difícil a gente ver no mercado um produto em que os seus clientes moram dentro do produto. E aí o quinto andar é exatamente isso, né? Então, nossos clientes moram dentro do produto que eles estão ali transacionando. E aí, toda hora, você vai ter uma demanda diferente. Porque você está o tempo inteiro ali consumindo aquele produto, aquela solução. Então, a gente tem tentado usar bastante tecnologia para antecipar isso e customizar a jornada desse cliente dentro das nos nossos ambientes de atendimento e de suporte. Tá bom? Legal. Obrigado, Mariane.
E legal vocês comentarem sobre entender o cliente, né? Lá na Atento, a gente tem muito isso, tem praticamente 60 clientes distintos, e a gente tem muito foco em trabalhar com a expertise da Atento, tentar buscar os pontos de dor dos clientes. Né? A gente tem algumas soluções lá de Speech Analytics, a gente chama até de Advanced Insights, que basicamente é o trabalho do Speech Analytics com todo um aparato consultivo, né? Onde a gente acaba pegando ferramenta, pessoas e processos para você poder se antever à necessidade dos clientes. Né? Quando a gente fala sobre a gente olhar o cliente mais avançado do que a própria empresa, né, esse tipo de reflexão e de solução ajuda muito a gente. Nesse contexto, eu gostaria de passar para vocês e perguntar um pouco como é que vocês fazem hoje para se antever às necessidades dos clientes. Né? Eu sei que não é uma mágica, né, é muito difícil, até porque muitas vezes o cliente já desenvolveu e a gente tem que ir atrás já com delay, né? Mas como é que vocês hoje usam a tecnologia ou a inteligência de processo para poder antever e se preparar cada vez melhor para esse movimento dos clientes das mudanças, né? Começar com a Jaci. Jaci, se puder falar, e a gente vai na escadinha que a gente foi aqui, tá? Tá ótimo. Bem, na Mastercard a gente tem vários relatórios, na verdade, toda essa parte de analytics, de dados a gente tem, então a gente acompanha o comportamento, como que os clientes estão usando o cartão, o que eles estão pagando. No caso, no Brasil, a gente tem o parcelado, então a gente vê aonde estão as maiores demandas. E toda a parte das campanhas, né, a gente tem o Surpreenda no Brasil, que é uma plataforma de loyalty, focado nas experiências priceless. Então, tudo é desenhado de acordo com esses dados que a gente captura. É muito data-driven, muitas pesquisas, estudos, a gente tem grupos diferentes dentro da empresa. Então, um grupo que eu trabalho muito é o Centro de Inclusão Financeira, onde eles fazem análise. Agora, a gente tem feito muita análise na parte de cybersecurity, de como é que passa da educação financeira para a saúde financeira. Né? Quais são os produtos que a gente tem que ter para poder ajudar os cardholders, os donos de cartão, a poder realmente utilizar e poder continuar usando os produtos bancários dos nossos parceiros. Legal, muito bom. Walter. Eu acho que, antes de mais nada, nesse mundo, né, de inteligência artificial, esse mundo tecnológico, o cliente ele continua humano. O consumidor que a gente atende continua uma pessoa, e isso não deve mudar, pelo menos a curto prazo. A gente ainda não vai atender a própria inteligência artificial, eu acredito. Então, eu acho que o que a Jaci comentou, data-driven, é fundamental, porque se você não tiver informações sobre os seus consumidores, os seus usuários, você não consegue se conectar. Então, experiência do cliente, às vezes a gente busca muitas palavras bonitas para descrever, mas nada mais é do que entregar aquilo que você promete. Essa é a experiência do cliente. Qualquer coisa que foge àquilo que você prometeu e você não conseguiu entregar é uma ruptura. Isso é um elo fraco. Infelizmente, né, nós aqui trabalhamos justamente no elo fraco. Nós trabalhamos na ruptura, nós trabalhamos no problema, nós trabalhamos na resolução. O principal objetivo da gente, então, é que a gente não exista. Se a gente parar para pensar, se a gente analisar friamente, se você quiser que haja zero ruptura, você precisa reinventar a maneira como você vai atuar. E eu acho que isso é estar um passo à frente. Então, uma empresa centrada no cliente, ela foca diretamente nesses dois aspectos, né? O que você tem prometido e por que você não consegue entregar. Então, o André comentou aqui sobre a linha de atuação da Atento. Então, eu acho que os BPOs, de maneira geral, e Atento, porque eu tenho muito carinho, trabalhei muito tempo na Atento, é 100% centrada nos dois aspectos do cliente. Porque você atende as duas linhas, né? Uma linha do consumidor, você se torna uma voz genuína do consumidor, ao mesmo passo que você entrega insights valiosos para quem te contrata. Então, o X da questão vai estar em como você consegue produzir esse insight. O quão valioso ele é
e qual o impacto dele. Porque muitas vezes a gente tenta resolver situações que não geram um impacto positivo na vida do cliente. Então, é entender se essa dor realmente é uma dor que vai gerar valor, né? Se ela tem solução, como que eu resolvo e qual o tipo de valor que isso vai gerar. E a partir daí, pode ser que isso crie, daí nasça uma nova demanda. Então, daí a gente atua, daí surgem novos produtos, daí surge a tal disrupção, né? Que é o que a Uber fez no mercado. A Uber atuou num elo fraco. As pessoas tinham dificuldade de mobilidade. Então, quando a Uber chega no mercado, ela transforma a maneira como as pessoas se relacionam. É tecnologia a favor das pessoas, né? Voltada para um segmento específico, mas que gerou um benchmarking que passa a ser utilizado por diversos outros segmentos. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que é a voz do consumidor e como a gente se conecta com ela. Legal, excelente. Obrigado, Walter. Mariane? Lá no quinto andar, a gente tem tentado, acho que até para não ser repetitivo, todo mundo aqui lê com muito comentário, eu imagino, né? Então vai ler comentário, vai ver o que o cliente está falando, vai ver redes sociais, o que está trazendo, para, obviamente, identificar problemas que estão ali, talvez, mais, não vou dizer rasos, né? Mas que saltam mais para ver oportunidade de processo e tudo mais. Além disso, eu acho que tem um tema importante aqui que está muito ligado com como é que esses clientes mudam, que é, especialmente no mercado imobiliário, a gente já tem um choque de geração. Então, geralmente no Brasil, 90% dos proprietários são pessoas que são geração X, ou baby boomers ali, ou seja, são pessoas que já têm uma idade um pouco maior, assim. Então, às vezes elas não têm o mesmo acesso ao aplicativo, e a base do suporte do quinto andar é o aplicativo do celular. Então, assim como a gente vê no Uber, você vai mediar ali pelo aplicativo. Então, como é que você vence essa barreira? Como é que você percebe que tem um problema? Acho que a voz do cliente ali é fundamental. Então, você vai ver alguém reclamando que nunca conseguiu falar com alguém, ou que não venceu o bot. A gente tinha muita reclamação no passado, né, de pessoas que não conseguiam vencer uma árvore de decisão. E, a tecnologia veio aí para ajudar a gente a tornar essa árvore de decisão mais fluida, guiando a pessoa ali pelo caminho, o cliente pelo caminho que ela tem que seguir. Então, acho que esse é um ponto principal. Voz do cliente, comentário, back the basics ali, ler, entender, interpretar. Como eu comentei, né, e até quando a gente olha Uber globalmente, a cultura de ir e usar o produto é sempre fundamental. E aí, ainda mais uma empresa de tecnologia, a gente tenta se estimular a usar o produto. Obviamente que não necessariamente você vai alugar um imóvel no quinto andar, você já tem ali os funcionários, né? Nem todo mundo está nesse ambiente de vou alugar, vou comprar nesse momento. Mas a gente estimula bastante. E aí uma das maneiras é tentar mapear mesmo quem está dentro do ecossistema quinto andar já, que é proprietário, inquilino, e usar muito esse colaborador como ponto de contato, ou como um primeiro comitê de clientes, alguma coisa do tipo, para poder capturar alguma coisa que a gente deveria melhorar, entender, que quebrou. Quem está em tecnologia sabe que muita coisa quebra, né, na hora que vai pro ar. Quebrou, não funcionou como a gente esperava. Então, a gente também usa isso bastante. E aí tem algumas coisas que é bem quebra de conceito comum. Todo mundo acha que eu quero que quando eu for mudar, eu quero um atendimento do começo ao final, guiado, que a pessoa vai pegar na minha mão, vai me colocar dentro do imóvel, vai bater nas minhas costas e falar, parabéns, bem-vindo ao novo lar. E aí acho que todo mundo aqui imagina que todo mundo vai gostar disso. E por incrível que pareça, não é assim. Por incrível que pareça, tem pessoas que não querem ser contatadas, que a pessoa não quer que ligue para ela. A gente até começou a fazer um exemplo legal, que é qual é o meio principal de contato daquele cliente. Como ele quer ser contatado? A gente sabe que muitas vezes hoje em dia, completar uma ligação, né, de número é muito difícil. A pessoa só liga para você se ela estiver morrendo ou se tiver algo muito urgente. Então, todo mundo também, no geral, está encarando isso como se estão me ligando é alguma coisa muito urgente. Então, a gente já começou a mapear isso. Qual que é o meio principal de contato que ela quer ser contatada? É e-mail, WhatsApp, telefone? E aí, tentar guiar as comunicações, personalizando isso de acordo com a preferência do cliente mesmo. Parece simples, mas ajuda muito. E aí, não vai ser a solução de abrir o tapete vermelho e colocar essa pessoa para dentro do imóvel. Mas entender como ela quer se sentir com esse tapete vermelho. Então, qual que é a melhor maneira que a gente vai atender ela? O que endereça não só
um inquilino ou um comprador, mas também o proprietário ou o vendedor daquele imóvel, que também são dois lados da mesma relação, né? Então a gente também tem que entrar nessa mesma tentativa de personalização. Então a gente tem feito bastante essas 3 camadas, vamos dizer assim. Leitura da voz do cliente, escutar a voz do cliente, simulação interna com colaboradores clientes, né? Colaboradores usuários da plataforma, e também perguntar para o próprio cliente qual que é a maneira que ele prefere ser atendido. Então, é como a gente tem tentado estruturar ali, algumas vezes com sucesso, outras não, né, gente? Porque testar, errar e corrigir rápido também é algo que a gente tem tentado fazer todos os dias. Legal, boa. Obrigado aí pelas respostas. E aí, eu queria entrar um pouco ainda mais no mundo da IA, né, que eu acho que é o assunto que está na moda aqui, tecnologia, né, a gente falando de cliente, mudança de comportamento, como é que a gente se antecipa, né, e eu trago sempre um pouco o lado da Atento para poder dar uma introdução. Né. Hoje, a gente usa IA desde o processo de recrutamento e seleção, que a gente usa robôs para poder nos ajudar a simular entrevistas de acordo com o perfil de cada cliente que a gente tem, até a gestão da operação, né, usando o Speech Analytics que eu comentei. A gente tem alguns robôs também que nos ajudam a participar de chamadas mais complexas. Então, o cliente liga, o atendente está também conversando, tem um robô ouvindo, dando dicas para o atendente poder falar, é bem interessante. Então, a IA também usando ali. Né, e a gente chega sempre naquele momento da IA conversacional, né? Que eu acho que é um grande desafio para todas as empresas hoje em dia, né? Considerando também o público, né? Porque nem o Mariano estava falando, tem cliente que gosta de ser atendido de um jeito, tem cliente que gosta de receber uma ligação quando fecha uma venda, outros não, né? Tem gerações também acontecendo, né? Tem pessoas de uma geração mais antiga, pessoas de uma geração mais jovem, né? E como é que você consegue fazer a tecnologia se conectar com essas pessoas diretamente, né? Porque o ser humano tem sempre a percepção e a forma mais articulada de interagir numa ligação, independentemente do cliente que está atendendo. Mas quando você começa a usar a tecnologia para fazer a conversação direta com ela, tem muita customização que tem que ser feita, né? Tanto na voz quanto no próprio bot, né? Chatbot, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, numa linha para vocês. Como é que vocês enxergam o atendimento conversacional, a AI conversacional, que a gente chama, né? Que é o bot falando direto com o cliente? Todo mundo fala que isso é o fim do contact center, né? Que todo mundo vai daqui para frente só tecnologia. A gente sabe que não é isso, né? Porque no final o que é mais repetitivo muitas vezes você mata lá com a tecnologia, mas o que é mais complexo você vai ter que ter o ser humano. Mas como é que vocês enxergam dentro da empresa de vocês essa tecnologia tratando direto com seus clientes, né, usando data drive, né, como o Walter falou, para poder driblar ali como é que você personaliza cada ligação, mas como é que vocês enxergam que isso vai acontecer dentro do mundo da Mastercard, do Uber e do Quinto Andar? Queria pedir para a Jaci começar por você, por favor. André, antes de eu responder essa pergunta, eu queria pontuar algumas coisas que o Walter e o André falaram, que eu acho que são pertinentes. Primeiro, o Walter falou de ruptura, né? E muitas vezes essa ruptura vem da coisa mais básica, né? O back to the basics. Um exemplo, a gente tem um cliente que é um banco público, onde muitos dos clientes deles utilizam os serviços sociais e eles costumam ir na agência para retirar o dinheiro para pagar a conta. E por que eles não pagavam com cartão? Porque eles esqueciam a senha. Então, a gente trouxe a companhia de luz, a companhia de gás para dentro da agência, para eles poderem sair, pegar o cartão e poder pagar. E se tiver qualquer problema, falar com a pessoa da agência ali. Parece uma coisa tão simples, mas aí foi uma ruptura de trazer o ecossistema para ajudar o cliente como utilizar o melhor produto. E aí leva para o que o João falou. Como é que a gente encontra o cliente aonde ele está? E aí eu queria falar do exemplo do Uber, que eu comentei com o Walter, que eu usei o Uber Mulheres e eu adorei. Queria depois, Walter, que você contasse um pouco a história. Mas voltando agora para a sua pergunta, como é que a gente na Mastercard está usando a inteligência artificial para melhorar essa experiência dos nossos clientes?
Eu queria contar um caso que é da indústria imobiliária, aqui, para poder fazer uma conexão com o quinto andar. É uma indústria imobiliária do México, onde a gente lançou um agente de comércio, onde, através de um aplicativo, o cliente pode acionar o agente e o agente faz o pagamento do aluguel e das taxas e manda uma notificação para o cliente falando que o pagamento foi feito. E tem toda uma infraestrutura tecnológica por trás, com parceiros de pagamentos globais, de operações, para poder efetuar dentro dos parâmetros que o cliente deu. Então, essa é uma forma de interagir. E na Mastercard a gente acha muito importante quais são os parâmetros. Porque ter a AI atuando por você, você tem que dizer como você quer. E você também quer receber o ok do que aconteceu, se foi como você esperava. Então, esse era um pouco o exemplo que eu queria trazer. Legal, Jaci. Muito obrigado aí pelo comentário. Walter? Eu acho que o mais importante de tudo é você conhecer o seu público, né? A gente brinca de você precisa conhecer o seu povo para saber exatamente o que você precisa entregar para ele. Porque é muito diferente para uma empresa que já nasce no ambiente digital gerar soluções tecnológicas do que uma empresa que a gente conhece como tradicional. Você pega um grande banco, um Bradesco, um Itaú, eles tiveram que passar pelas etapas de transformação digital para se adaptar a essa nova realidade. As empresas que já nasceram no cenário digital, o desafio é um pouquinho diferente. O desafio é adaptar aquilo que você tem para as demandas do seu cliente. Para isso, você precisa conhecer o seu cliente com profundidade. Exatamente qual é o próximo passo de necessidade que ele vai ter. Como eu falei no começo, a gente atua primeiro num link fraco, a gente atua num elo fraco, numa necessidade geral das pessoas, e a partir daí há uma transformação no negócio, né? Então a Uber se torna verbo, né? A gente hoje em dia não fala, vou pegar um táxi. Então as pessoas não me perguntam, mas você veio de táxi? Né, João? Você veio de Uber? Então, assim, isso a princípio é uma vantagem competitiva, obviamente, não dá para a gente negar isso. Isso é uma vantagem clara, né, na competição de mercado. Até quando isso dura? Então, eu acho que é isso que as grandes empresas que conseguiram trazer disrupção e conseguiram trazer novidade para o mercado precisam começar a entender qual é o próximo passo da evolução. Mas, para isso, qual é a próxima necessidade do cliente? Então, assim, a gente tem diversas modalidades diferentes, como a Jaci comentou. Eu acho que tanto no que conecta com tecnologia, aqui no Brasil a gente não atua com entrega, mas a gente atua em Latam. Então, em alguns lugares, Europa, Estados Unidos, a gente já faz entrega com drone. Então, mas tem cliente que quer receber a sua entrega dentro da sua casa. Então, tem diversas soluções diferentes para isso. E elas não estão necessariamente ligadas a uma tecnologia diferente, mais avançada, mas elas estão ligadas a um cuidado diferente com o seu cliente. Isso passa por conhecer o seu público, saber com quem você está falando, saber qual que é a necessidade, né, desse segmento e desse cliente propriamente dito. É óbvio que, em algum momento, né, a nossa sociedade como um todo, ela vai passar por uma nova transformação, ela vai passar por uma nova disrupção. A gente, por hora, não sabe o que é. Então, eu estava até brincando outro dia que o João é mais novo, mas acho que eu, André, a Jaci, a gente passou por diversas transformações ao longo das nossas carreiras, né? Quem está trabalhando desde os anos 90, ativo no mercado de trabalho, viu muitos negócios surgirem, muitos negócios morrerem, muitos negócios se transformarem, e isso passa por entender esse processo, entender o que a sociedade demanda, qual que é a linguagem da vez, independente da geração,
porque as pessoas que convivem nessa sociedade, todas elas fazem parte dessa geração, independente do ano que elas nasceram. Então, todas as novidades tecnológicas, elas estão no meu dia a dia, no dia a dia do André, da Miriam, de todos nós. Então, nós fazemos parte da mesma geração, independente da nossa data de nascimento. Então, como que a gente entende e endereça a necessidade dessas pessoas? Como que a gente se coloca um passo à frente? Quais são as apostas que a gente pode fazer? Quais são os riscos que a gente deve correr? Porque se tem algo que é importante no mercado de negócio, e principalmente quando você trata de disrupção, é até onde você pode correr riscos. Então, eu acho que entender isso muda a chave do seu negócio. Mas quando que você vai correr esse risco, quando que você vai fazer essa aposta, é algo muito particular de cada negócio. Legal, muito bom. Obrigado, Walter. Mariane? Boa. Não, acho que hoje em dia, se a gente for se atentar só no tema de onde que eu uso a IA, ou como que eu consigo amplificar isso, acho que todo mundo está passando por uma fase de eu deveria ter mais IA no meu atendimento, ajudando o meu analista, meu atendente, meu operador, deveria subir as barreiras de IA, de deflexão e deixar o cliente só conversando com a IA, porque já está num custo que dá para ser mais ousado nesse sentido, né? A gente sabe que está todo mundo naquela guerra do token, né? Acho que, no geral, as empresas aqui estão passando por isso. Liberam um número de tokens, todo mundo fica lá, gasta token, não gasta token, pede token emprestado e por aí vai. Mas hoje a gente já está com uma certa... Eu vou chamar de economia de escala aqui, no tema de IA, que permite que você teste ela em todo lugar. E aí eu acho que vale muito o que Jace e Walter comentaram. A gente vai querer colocar isso em todo lugar, e tem muito hype, né? Você falou, né? O que aparece, desaparece. Não acho que vai desaparecer, porque acho que já está muito mais impregnado, está muito mais no nosso dia a dia hoje. Mas como é que a gente usa isso de modo efetivo? Porque usar por usar, ou tá presente ali, a gente consegue, seja no Speech Analytics, seja para revisar um e-mail, para revisar o calendário, para falar que o produto tem IA, porque ele aperta um botão e aí revisou lá o texto que ele escreveu. Hoje a gente consegue fazer isso, mas onde que isso gera valor e especialmente em experiência do cliente, eu não deixo o cliente chateado de estar ali falando com uma IA, ou eu não deixo ele bloqueado por estar falando com uma IA, ou dou as instruções corretas para que ele consiga falar com o humano quando ele realmente precisa. A gente tem um tema bem relevante no Quinto Andar, que dado que o mercado, e aí talvez o Walter tenha passado por isso por conta do táxi, lembra que a gente tinha, você ligava, né, para pedir táxi, como a gente ligava para pedir delivery, né, e tudo mais. Mas a gente ainda tem no mercado imobiliário uma necessidade muito grande de voz, tipo, muito grande. Então a gente precisa ter telefone, no limite a pessoa vai ligar, o cliente vai ligar. E aí, como é que você consegue testar um agente de IA de voz? Tem muitas soluções boas já hoje em dia, mas que não vai ser só um escudo ali para o cliente não falar com alguém e não ser atendido, porque, dado que a gente falou, né, se alguém está ligando é porque o negócio está urgente. Então a gente tá nessas questões ali, como é que eu balanceio essa economia de custo, porque a IA é muito mais barata, obviamente, mas ao mesmo tempo eu não coloco um muro que eu não consigo falar com ninguém. Eu coloco uma barreira que ninguém consegue vencer. Então a gente está muito nessa fase de discutir o que funciona, o que não funciona. Com uma pressão muito grande, aí acho que todo mundo que está, até comentei que está todo mundo vivendo esse ambiente agora, que várias empresas estão se declarando AI first. Então, ou seja, eu deveria pensar, então imagina empresas que têm 100, 150 anos de história, deveriam pensar toda a sua vida AI first, sendo que, na verdade, não é todo o processo que vai conseguir fazer uma AI first. Mas a gente está sendo desafiado a isso. O Quinto Andar, inclusive, publicou, faz uns 2, 3 dias, publicou uma expectativa de investimento de quase 2 bilhões de reais em IA nos próximos 2 anos, para poder exatamente resolver essas questões. Então, como que eu vou usar, como que eu vou fazer, aonde eu vou fazer. Então, acho que isso está muito permeado na cultura, talvez de empresas que já nasceram mais tech, né? Que estão ali permeadas na tecnologia do dia a dia de hoje, mas é um tema mais difícil para, talvez, empresas que vão ter que repensar isso, não vou dizer do zero, mas de um ponto um pouco mais basal ali de como eu redesenho, que talvez a Atento já tenha feito, Pandolfi, o recrutamento com IA.
papo de LinkedIn, né? Ah, mandei lá para IA, a ATS viu meu currículo, e não sei o que, você vê várias pessoas reclamando, ninguém me chamou e tudo mais, mas é impossível hoje. Qualquer vaga que você divulga, você vai ter 500, 1000 aplicantes. E como é que você consegue triar isso e tudo mais? Então, são coisas que vão estar no dia a dia, do mais simples até como a gente liga a conta de luz de um cliente que está entrando no imóvel. Eu consigo usar IA para isso? Pô, talvez no primeiro momento não, mas o robozinho andando ali atrás. Será que eu consigo contratar um robô desse que vai lá e liga a luz em parceria ali com as operadoras, com as concessionárias de energia? Cara, é muito disruptivo, mas pode ser que sim, em alguns anos. Então, a gente está um pouco nessa linha do que a gente consegue efetivamente testar rápido, e realmente testar forte a IA, do tipo, vamos ver qual que é o limite. Vai quebrar? Vai. Eu peço sempre, quando eu falo nesses eventos, peço sempre para o público de CX conversar com as IAs. Não chega lá no bot ou no agente de atendimento conversacional e já fala logo de cara, quero falar com o humano. Não, conversa com a IA. Tem bastante gente gastando tempo para melhorar esses fluxos. E a gente precisa ser pioneiro, né, nessa defesa. Mas efetivamente é um balanço que a gente vai ter que fazer em algum momento. O que deu certo, o que não deu, aonde são os cases de sucesso, porque efetivamente a gente sabe que no final das contas quem compra é um humano, pode ser o agente dele comprando por ele, mas ainda é um humano que pediu, que executou ou que programou esse agente, mas no final das contas é uma pessoa que está ali. E aí, como é que a gente atende essa pessoa com IA, com outra pessoa, com vários agentes, né, multi-agentes ali trabalhando, mas que no final das contas a experiência seja positiva. Acho que está muito claro no nosso dia a dia que economia de custo, ganho de escala, é algo que todo mundo aqui vai ter que pensar nisso em algum momento, vai ter que usar, mas essa quebra do paradigma de como é que eu extrapolo isso para todos os canais, todos os momentos da jornada, eu acho que é onde a gente vai ter que aventurar aí. Eu podia dizer os próximos anos, mas dada a velocidade de transformação, pelo menos nos próximos meses a gente vai ter que ter isso mais claro. Legal, boa. Obrigado aí pela resposta dos três. E aí, agora eu queria entrar no mundo mais do humano, né? A gente fala muito da IA, e eu gostei que vocês três comentaram um pouco das pessoas, né? A Jaci falou de como é que você junta as pessoas para poder ajudar um assunto específico, né? O Walter comentou também das gerações, né? O Mariano também. É engraçado, como eu comentei no início, é a terceira vez que eu volto para Atento, né? E eu passei pela Atento em 3 momentos distintos, né? Na época lá do boom do call center, né? Telemarketing para todo lado, né? Aquele movimento grande. Depois eu voltei para Atento numa fase que estava começando a entrar a parte da tecnologia mais forte no sentido de automações, e agora eu voltei para Atento na época da IA, né? E aí eu gostaria de entrar um pouco dentro de uma pergunta para vocês responderem. Como é que vocês veem a empresa de vocês hoje, que são empresas super fortes, né? Mastercard, Uber e Quinto Andar? Eu acho que nós somos privilegiados por estarmos em empresas grandes assim nessa era, né? Porque a gente está tendo acesso às informações da atualidade e está podendo pilotar essas coisas dentro das empresas que a gente trabalha. Como é que vocês veem as pessoas da empresa que vocês representam hoje absorvendo esse novo mundo da IA, né? Lá na Atento tem muita gente antiga, assim, de empresa, né? 20 anos, 25 anos, né? Eu até brinquei, eu somando tenho 15, né? Isso é meio incomum nas empresas, geralmente tem um turnover forte, mas eu sei que Mastercard, Uber, Quinto Andar e Uber são mais novas, né? Mastercard é mais antiga, mas como é que a gente faz essas pessoas que estão muito acostumadas no estilo de gestão absorver a IA na íntegra, né? Entendendo que ela, de fato, pode ajudar a melhorar a experiência do colaborador e a experiência do cliente final, né? Como é que vocês veem a empresa de vocês trabalhando por dentro, né? Olhando para os funcionários? Começar com a Jaci, por favor. André, eu acho isso uma pergunta muito interessante, né? Eu tenho trabalhado com IA pelo menos nos últimos 6 anos, desde que eu estava na Microsoft, depois indo para a AWS. E eu acho que cada um está no momento. Na Mastercard é um investimento muito grande, a gente tem acesso a várias ferramentas, além do Copilot. E o que eu tenho feito com o meu time? A gente faz muito trabalho de análise de mercado.
Então, a gente começou a fazer algumas análises de forma automática. Eu tenho usado agentes, eu tenho participado de um grupo de teste e eu comecei a fazer sessões de troca com o meu time. A gente chama de Learning Circle. Então, cada um traz como está usando. Então, tem uma pessoa que usou para fazer a análise profunda de dados e de mercado, compartilhou o prompt, falou o que aconteceu, que alucinação teve. O outro falou como está usando com o Outlook para poder gerar briefing de meeting. Então, a gente tem trabalhado, além dos treinamentos que a empresa provê, eu tenho com o meu time tentado trazer isso para o dia a dia, tangibilizar, para que cada um possa ver não só o que precisa aprender e investir o seu tempo, mas que realmente pode ser uma ferramenta de produtividade, que não tem aquela preocupação de que isso vai substituir parte do trabalho. Muito bom, legal. Obrigado, Jaci. Walter? Eu acho que tudo que é novo, no princípio, assusta. E esse é um movimento natural do ser humano. Então, eu acho que, de maneira geral, nenhum de nós aqui escapou de um primeiro sentimento de medo, né, a partir de amanhã tem um robô fazendo o que eu faço hoje. Então, no começo isso soa como uma piada, depois isso soa como uma sombra, depois isso se torna um pesadelo. E eu acho que, antes de mais nada, a maneira como a gente gosta de trabalhar é com acuracidade. O quanto que isso pode ser melhor. Então, eu gosto muito de dizer que boa performance não é o mais rápido. Boa performance é o mais inteligente. É como fazer melhor o que eu faço, não necessariamente mais rápido. Em alguns casos, pode até ser que isso vai ser mais rápido e com mais qualidade. Mas isso não é uma regra, isso não vai acontecer de fato para tudo. Então, como que a gente consegue aplicar o que a gente tem de tecnologia disponível dentro das nossas atividades para nos transformar em profissionais melhores? Ao mesmo passo, assim, eu acho que nesse aspecto é necessário transparência, porque se há uma tendência de mercado, se há uma revolução acontecendo e você não é parte dela, obviamente que você vai ficar para trás, isso é fato. Então, quando você olha para... Eu não digo nem para as empresas de maneira geral, mas para os países, a sociedade de maneira geral, a gente passa hoje, e se vocês se aprofundarem nas notícias, vocês perceberão que a gente passa por uma guerra tecnológica. Os países hoje, eles estão competindo para ver quem sai na frente para obter mais tecnologia, para quem sai na frente na corrida da IA. Isso é um fato. Quem se colocar a parte desse mundo vai ficar para trás. Como ficou para trás a Kodak, como ficou para trás a máquina fotográfica, como ficou para trás o pager. É necessário se conectar com isso, né? Vencer primeiro essa barreira, eu acho que é natural. Como eu expliquei antes, as empresas que nascem num mundo já tecnológico, elas tendem a atravessar momentos como esse de maneira mais fácil. Todavia, não pode ser com soberba. Eu já sou tecnológico, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso correr atrás, eu já domino o mercado. Se pensar assim, fica para trás também. Ao mesmo passo que você não pode sair aplicando tudo só por aplicar. A primeira coisa que a gente ouve hoje em dia em comitês, em reuniões, é: onde está a IA? O que você faz com IA? O que a IA pode me oferecer? Então, se for só da boca para fora, se for só porque eu preciso usar, não vai dar certo. Então, como que isso se encaixa no meu negócio? Como que eu consigo fazer com que isso me transforme, primeiramente? Eu acho que, primeiramente, as pessoas, nesse aspecto, quando você pensa de carreira, e quando você, volta diretamente para a sua pergunta, quando você fala com as pessoas são responsáveis por suas carreiras. Você administra a sua carreira, né? Não há uma empresa que faça, né, consultoria de carreira para você. Isso não aconteceu com você, né, Miriam? A primeira empresa que você trabalhou, ela não falou assim: Miriam, você vai trabalhar aqui, daqui 6 meses você vai ser promovida. Ninguém falou isso para você. Você teve que administrar a sua carreira, você teve que dar os seus primeiros passos, o segundo, terceiro, quarto, é por sua conta. Então, a gente precisa ser transparente nesse sentido, né? No que toca as pessoas e as suas carreiras,
a responsabilidade é 100% nossa. A gente precisa se conectar com o mercado, se conectar com o que a gente tem de ferramenta disponível para que, primeiro, nós nos tornemos mais produtivos. A partir daí, como que a gente consegue padronizar isso? Como que a gente consegue compartilhar as boas práticas? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem em um ambiente em que não haja competição, em que haja harmonia, de modo que todos nos tornemos bons performers, né? Top performers. Legal. Boa, obrigado, Walter. Mariane. Ó, eu acho que tem um tema aí de aprender a desaprender. É meio clichêzão isso, mas eu acho que é muito importante, porque cada semana tem uma IA nova, tem uma solução nova, tem uma aplicação nova. E até mesmo a postura das empresas tem mudado conforme isso tem aparecido. Então, acho que todo mundo aqui, em qualquer tipo de empresa, passou por um movimento de ver um comunicado na empresa falando, não usem IAs. Né? Acho que todo mundo passou por isso aqui logo no comecinho ali. Não usa, a gente está vendo o que vai acontecer. Aí algumas empresas foram para um caminho de libera um GPT, libera um Gemini, libera alguma coisa. E aí essa liberação gradual, obviamente, vai fazer com que você tenha que aprender a usar aquilo, mas ao mesmo tempo, em vez de você pensar, de todo mundo que, apesar do Walter falar que eu estou novo aqui e tudo mais, pô, todo mundo aqui já trabalhou muito com Excel, né? Então a pessoa abriu o Excel, PROC-V, VLOOKUP ali, pô, soma zero e tal, maravilha. Cara, hoje você tem que desaprender isso, porque você vai jogar ali e ele vai cuspir um Excel pronto para você, conforme você pediu. Mas você tem que aprender a pedir, você tem que aprender a se relacionar. Peço por favor para IA, não peço por favor. Aquela discussão que a gente já viu, né? Enfim. Mas efetivamente, acho que passa muito pela humildade também, de você falar, eu vou repensar como eu estou fazendo essa tarefa. Então, quando eu penso em como isso se conecta com a experiência, e como a gente tem feito isso no Quinto Andar, a Jaci comentou sobre grupos, né, de trabalho. A gente tem tentado fazer grupos, porque por mais que a gente seja criativo, a comunidade é muito mais criativa. Então, um amiguinho vai lá e arrumou um jeito de fazer tal coisa. O outro descobriu um conector que lê o e-mail, responde, filtra quando é e-mail do chefe, não manda para ele, você revisa. Mas, enfim, você consegue ganhar produtividade. Então, acho que todo mundo entrou nessa pela produtividade, depois começa a ganhar profundidade com dados, análise de mercado. Algumas empresas já estão disponibilizando bases mais inteligentes, né, através da IA, que você consegue ir lá e perguntar, qual foi, para quem tem operação comercial, qual foi meu churn de ontem? Para quem tem customer success, qual é a minha ameaça de churn com base nas interações? Então, virou conversacional mesmo, né? Você vai, pergunta, isso traz, e acho que isso que vai mudar mesmo o negócio. Só que aí passa por desaprender. Porque hoje você vai lá, baixa, quem sabe usar um SQL, baixa um SQL, joga numa base, faz 2, 3 tabela dinâmica e olha aquela informação. Hoje em dia você só precisa perguntar. Então, é bem o que o Walter comentou. Se você não aprender isso, a sua produtividade com certeza vai ser afetada. Então, acho que a gente tem que fomentar esse ambiente de testa, erra, não sei ainda, porque a gente não sabe ainda, né? O modelo que lançou ontem, que foi bloqueado nos Estados Unidos, a gente não sabe se ele vai voltar ou não. Mas, efetivamente, pode ser que venha outro modelo amanhã melhor, eu deveria aprender como usar ele, né? E por aí vai. Então, acho que passa muito por isso, tá? De aprender a desaprender, a testar, admitir que está testando, que a gente nunca quer errar, né? Nem um ser humano quer errar. Mas a gente vai errar um monte. Então, acho que passa muito por isso. E as empresas que estão... Eu gosto da postura do Quinto Andar em relação a isso, que tá aqui, o ambiente seguro, controlado, pode ficar tranquilo que não vai vazar informação nenhuma, pode usar essa IA e tudo mais, mas testa e erra. E aí é onde, efetivamente, a gente consegue adotar. Legal. Obrigado, Mariane. Bom, Miriam, chegamos aqui ao fim, né? Eu acho que a gente conseguiu controlar o tempo aqui certinho, né? Eu queria abrir para perguntas, mas eu acho que não dá mais tempo, né? Vamos abrir para uma pergunta? Claro. Vamos. Vamos, porque o pessoal está muito envergonhado aqui, né, nessa plateia. Quem quer fazer uma pergunta para os nossos painelistas ou para a Jaci, que está à distância, que também é nossa painelista? Tem uma mãozinha ali. Por favor, leva para ela. Olá, boa tarde, eu sou a Érica da Claro. É um prazer estar aqui com vocês, foi ótimo o painel, acho que deu para a gente refletir bastante. Eu tenho uma dúvida, um pouco mais direcionada aqui para o Uber.
mas eu acredito que todos podem responder também, é mais voltado para os 60 a mais. O Uber ele é muito digital, né? Praticamente 100% digital. Qual foi a dificuldade para as pessoas que têm maioridade, assim, 60 a mais, para a utilização? Vocês sentiram isso? Vocês estudaram isso no início? Sim, Obrigada. diretamente. Assim, obrigado pela pergunta, mas eu acho que é algo meio natural. Como eu falei, é uma empresa que nasce digital. E, obviamente, que as pessoas que não viram, né, o nascimento dessa tecnologia têm mais dificuldade. Então, hoje, a gente tem algumas funcionalidades que, tanto para o Uber Team, que é você poder colocar o seu filho dentro da sua conta e você conseguir administrar as corridas para ele, como para o sênior. Então, você consegue também colocar, de repente, o meu pai, por exemplo, o meu pai não tem nenhuma condição de solicitar qualquer coisa por aplicativo, né? Então, quando ele necessita de alguma coisa, sou eu que peço. Então, eu acho que passa muito por entender qual é a necessidade desse consumidor, qual é a necessidade dele de se conectar contigo, né? Por que ele vai usar isso e como que você consegue ajudá-lo. Você não necessariamente precisa transformar 100% o seu negócio para atender um nicho, mas você consegue ajudar esse nicho a se conectar com o seu negócio. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem feito para algumas soluções, né? Como a Jaci tinha comentado, até esqueci de falar sobre o Uber Mulher, né, que é uma ferramenta de segurança que é voltada para o público feminino, né, que normalmente você, né, acaba, principalmente em corridas noturnas, em corridas remotas, acaba havendo muito mais incidentes de segurança voltados para as mulheres do que para os homens. Então, as mulheres, a gente percebeu isso, né, por meio de pesquisa, que as mulheres se sentem muito mais seguras quando há uma outra mulher dirigindo. Então, por que não oferecer isso como uma opção? Então, nasce um pouco disso. Então, o 60 a mais, né? A gente estava até comentando ali atrás que, hoje em dia, as pessoas, né, não parecem mais tão velhas como antigamente. Quando eu era criança e eu via meu pai com 40 anos, ele parecia muito velho. Hoje em dia não é assim, mas é óbvio que essa tecnologia, o contato com a tecnologia, ele não é tão natural para esse público quanto é para nós, e a gente tenta se conectar dessa forma. Espero que eu tenha respondido. Falei um monte, não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada, Walter. Bom, eu penso que missão cumprida, aqui para o nosso mediador, para os painelistas, muito bom ouvir que grandes marcas estão preocupadas realmente com a experiência do consumidor e estão ouvindo esse consumidor, porque o comportamento vem mudando com muita velocidade, como vocês mesmos colocaram. É um desafio para vocês, como executivos, a gente sabe disso, né? E muito bom compartilhar com vocês esse conhecimento. Eu acho que a plateia toda, o auditório está lotado, isso é um bom sinal, todos queriam ouvir vocês. Então, por favor, uma salva de palmas para os nossos painelistas. Obrigada, gente. Muito obrigado. Faremos uma foto agora.